eles demoram um tempinho, sabe, para executar eles. Então, daí até ter as apresentações, eu não sei se dá tempo, se a gente não passar pelos slides, de conseguir com um tempo hábil ver todas as apresentações. Mas eu vou seguindo aqui. Então, gente, espero que estejam bem. Aí vamos começar mais uma reunião de clima escolar. Hoje, nossa jornada 1 está caminhando para a fase final. Hoje nós temos a reunião de número 9, né? Penúltima reunião da jornada, onde vamos discutir os desafios que nós temos da convivência na escola, hoje, dia 27/4. O próximo slide vai falar sobre a importância de vocês estarem com as câmeras ligadas. Isso aí, é muito bom ver todos e todas aí com a câmera ligada, melhor socialização. E também lembrando que o nosso artefato, o computador, é um artefato mágico que nos ajuda a fazer todas as atividades. Hoje tem RAF, por exemplo, sempre é bom estar com o computador para fazer as atividades. O próximo slide vai lembrar do cronograma. Hoje nós estamos na reunião 9, desafios da convivência na escola. Passamos por um feriadinho na R8, estamos de volta aí na R9. Agora a agenda do dia: acolhimento 5 minutos, saberes em ação 10 minutos, conexão, saberes e prática 10 minutos na prática, troca de saberes e o RAF 15 minutos, compartilhamento, relato de implementação 40 minutos. Os objetivos da reunião de hoje: refletir sobre os aprendizados constituídos ao longo da jornada, aplicar as estratégias propostas para melhorar o clima escolar, avaliar os impactos das estratégias aplicadas na convivência e no pertencimento. A leitura do acolhimento agora. Isabel, você pode ler para nós? Quem? Eu? Isso. Os objetivos? Prof, eu estou com problema na minha internet. Então tá bom, deixa eu ver se alguém lá. Eliane, você pode ler o acolhimento? Sim, professor. Poema Amigo, de Alexandre Uneil. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo. Uma casa, mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar, na nossa mão. Amigo, recordam-se de vocês aí? Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser e já uma grande festa. Agora nosso acolhimento. Então quero que vocês escrevam ali no nosso chat quais os sentimentos ou pensamentos que vêm à mente de vocês, pensando que estamos encerrando nossa jornada relacionada a esse acolhimento. Lembrando aí que nós estamos caminhando para a fase final aí da nossa jornada, que pensamentos, que sentimentos estão refletidos a vocês aí? Podem escrever. Podem ir compartilhando aí, gente. A Eliane falou de acolhida, compartilhamento. O João Carlos, parceria, colaboração entre os pares. Uma coisa que é muito valorosa, né, do GEA, compartilhamento entre pares, né?
Quem mais aí, gente? Falem sobre acolhimento, compartilhamento. Ser amigo é uma grande tarefa, ter empatia, conhecimento e experiências partilhadas, trabalho em equipe. Justamente. Aí, ó. Excelentes contribuições. Obrigado aos colegas que contribuíram aí. Eu vou em frente. Importância de comunicar objetivos. João Melo, você pode ler para nós? Importância de comunicar objetivos. Um estudo desenvolvido em 1970 avaliou o efeito da comunicação antecipada de objetivos de ensino no engajamento e no desempenho de pessoas que participaram de um curso. Os resultados mostraram que estudantes que tiveram acesso ao objetivo de forma completa antes de realizar a formação tiveram desempenho superior no curso e mais engajamento do que em relação aos que não tiveram. Ou seja, saber para que serve, o que muda na vida de alguém fazer uma atividade específica, contribuir para agregar sentido na realização dessa atividade, isso vale para práticas pedagógicas relacionadas ao clima escolar também. Perfeito. Esse estudo, você pode ver que ele tem 55 anos e vai falar sobre a importância de ter comunicação, né? Comunicação e a comunicação antecipada, planejada, né? Como que é importante você planejar, né, os objetivos do ensino-aprendizagem. Por um exemplo aqui, ler o material antes de discutir, antes de entender. Eu tenho que ler o material, mas vocês também é bom vocês anteciparem e lerem o material. E aqui vai falar também a importância de ver a comunicação que ela é dita assertiva, né? E é uma comunicação clara e objetiva, tendo em vista que hoje em dia a comunicação é tão dificultada, afinal tem tantas ferramentas que nos atrapalham de ter uma comunicação efetiva, né? O celular é um deles. A gente está conversando e o celular pode atrapalhar a comunicação. Agora não mais com os estudantes. Os estudantes temos outras dificuldades de comunicação, visto que eles não podem usar o celular, né? Mas tem outras dificuldades aí que nos dificultam essa comunicação assertiva. Agora vamos falar sobre as atitudes indispensáveis para iniciar ou qualificar processos de melhoria do clima em sua escola. Seja intencional, identifique questões sensíveis e atue na prevenção. Seja estratégico, defina ações com objetivos e prazos definidos. E seja colaborativo. Envolva atores da escola de forma articulada. E quando fala em ser intencional é importante, né? Qual é a comunicação? Então, como que a gente vai ser uma comunicação clara? Nós temos que ter uma intenção clara nos nossos objetivos. Ser objetivo, ser claro, sintático, ser estratégico, ter objetivos, planejamento, né? Ter planejamento. Quando fala em ser colaborativo, envolve pensar em todos os atores da escola de forma articulada, agindo todos em comum. Agora, avaliações de melhoria no clima escolar antes, o planejamento, uso de instrumentos adequados, verificação de programas existentes e proposição de ajustes. Quando fala no durante e depois, identificação de novos desafios, revisão de fidelidade das ações, revisão de metas e ajustes. Aqui é interessante que nós tenhamos como base que o uso adequado de instrumentos envolve um olhar crítico para aquilo que vai ser utilizado para coletar informações ou material de intervenção. Isso envolve adaptações objetivas, acessibilidade, por um exemplo, fontes maiores para pessoas com baixa visão, aspectos culturais, evitando algumas linguagens e expressões que possam atrapalhar pessoas que não tenham o comum uso dessas expressões, verificação de programas existentes. Aí a gente vai analisar o histórico de registros da própria instituição, ou um conjunto com outras escolas ou com a mantenedora,
A ideia é olhar para o que funcionou e replicar atualizando sempre que possível. Quando fala em propor ajustes, identificar o que foi planejado, visando tornar mais acessível com maior potencial de mudança. Se entre o planejamento e a ação surgir uma demanda nova relacionada ao clima e à convivência, o ajuste pode ser um caminho para contemplar a demanda nova. Durante e depois, identificar novos desafios, ter atenção sempre ao que está acontecendo ao redor, não apenas olhar para o centro do problema que foi previamente identificado. Revisar a fidelidade é olhar para o quanto cada ação está sendo executada de acordo com o que foi planejado originalmente. Se não proposital, fazer uma mudança, porque atendeu-se que havia necessidade de ajuste. O plano inicial deve ser mantido. Conforme os resultados, pode ser necessário realizar uma revisão de metas e ajustes de planos. Todo bom planejamento passa por adaptações constantes. É essencial e importante que essas mudanças sejam descritas, registradas e identificadas. Quando a prevenção não funciona, a escola é um espaço de convivência pública diversa, onde as relações fazem parte do processo de aprendizagem. Nem sempre as estratégias de educação de direitos humanos e de promoção da convivência são suficientes para evitar situações de violência. Há na escola violências que geram medo, indignação, sofrimento e dor. Aqui é interessante que, assim, nós temos que prever o que vai acontecer. É difícil, né, se pensar assim, que prever. Mas atuar na prevenção mesmo. Se é um caso de risco, vamos pensar em como prever. E se essa situação porventura acontecer, pensar que nós fizemos de tudo para que ela não acontecesse. E pensar dessa forma mesmo, não se frustrar pensando que foi algo que você não fez, e sim pensar o que foi feito para dar esse resultado. Afinal, se não tivesse feito, será que o resultado não seria ainda pior? Então é nesse sentido que nós devemos pensar desse slide aqui. Agora vamos falar. O Tiaraju conhece provavelmente esse guia de orientações aí, né, Tiaraju? Esse daqui é o guia de orientações e gestão aqui, ó. Ele deve conhecer muito bem esse material aí. Não sei se, não lembro agora se tem mais gestores aí. Equipe pedagógica também, quem é da equipe pedagógica, e a Simone, por exemplo, deve conhecer bem, né, Simone? Esse material aí deve ser eles disponibilizaram pela série, vai ser falado nos próximos slides desse material, que é um material que foi organizado para a equipe gestora, né, equipe pedagógica, diretiva, sobre os protocolos a serem adotados em situações de violência intra e extraescolar, envolvendo crianças e adolescentes. É um documento completo, constituído por meio da colaboração entre a série e outros órgãos e instituições, que compõem o sistema de garantia de direitos. O guia contém definições e orientações práticas e encaminhamentos para diversas formas de violência que impactam a vida dos estudantes. Quem é da gestão fala que esse material é um material que tem sido muito bem usado, que vem sendo muito rico o material, tá? Eu já li o material. Sugiro a vocês que vocês leiam, tá? O material de orientações. O link, deixa eu ver, vou achar aqui o link. E vou colocar para vocês, já era no próximo slide que tinha que colocar, mas eu vou colocar, quem quiser ir acessando, né? Esse é o link do material, para vocês irem dando uma lida ali no material, se vocês assim desejarem, né? Se quiserem deixar para depois, mas é um material muito rico, que é importante que todos tenham conhecimento desse material. E nós estávamos conversando com o pessoal, por um exemplo, da mantenedora, né, da turma anterior, e eles estavam falando o quanto que diminuiu a demanda relacionado a ter esse material no próprio colégio, o quanto que o material consegue fazer com que eles resolvam tudo no próprio colégio, na própria escola. E não precisa passar para a ouvidoria, por um exemplo. Então, quanto que isso otimizou o tempo, processos, de tal forma a qualificar os processos e os resultados atendidos de formas mais in loco.
Aqui, como agir em situações de violência na escola. Esse guia orienta a escola sobre agir em situações de violência. Está disponível na versão impressa e no portal da Escola Digital. Todos os profissionais devem conhecer e ter acesso a este documento. Ali tem o QR Code, eu já passei o link para vocês. Nas situações de conflito na escola, o professor deve intervir desde o início dos conflitos, evitando sua escalada e garantindo a proteção dos estudantes. Caso a mediação não seja suficiente, a situação deve ser encaminhada à equipe gestora. É essencial compreender o contexto, acolher os envolvidos e ouvir todas as partes. Aqui é interessante que vocês entendam que o guia faz uma apresentação de conceitos fundamentais sobre clima escolar, revelação espontânea, escuta especializada e revitimização. Conceitos fundamentais para a identificação de violências intra- ou extraescolar. O guia estabelece os protocolos necessários para atendimento e os encaminhamentos das situações de violência, sejam elas intra- ou extraescolar. A estrutura do documento no formato de perguntas e respostas objetiva a compreensão das tipificações das violências, bem como os encaminhamentos assertivos dentro delas. Ele acaba sendo um documento utilizado pela equipe pedagógica ou diretiva, mas é de suma importância que todas as pessoas da escola tenham conhecimento deste documento. É um documento essencial para orientar a atuação da escola em situações de violência. Reúne os protocolos que devem ser seguidos, contribuindo para que a equipe escolar saiba como agir de forma segura, responsável e alinhada às orientações da Secretaria de Educação da mantenedora. Professores, as situações de violência envolvendo estudantes precisam ser levadas ao conhecimento da equipe diretiva ou pedagógica, para que os encaminhamentos possam ser realizados. O guia tem protocolos para todas as formas de violência, sejam as ocorridas dentro ou fora dela. O material está disponível nas versões ali disponibilizadas, e é interessante que o professor não tenta resolver sozinho situações de risco. Sua função é intervir para conter a situação, proteger os envolvidos e acionar a equipe responsável, garantindo um encaminhamento seguro e profissional. Agora, no nosso próximo slide, deixa eu ver se é o na prática. Então agora vocês vão escolha uma das questões para responder. Em seguida, compartilhe oralmente as suas reflexões com o grupo. Então nós temos aqui 4 perguntas. Nós vamos pensar em respostas às 4 perguntas. Eu vou dar aí uns 3 minutinhos na prática de hoje para vocês lerem as perguntas e pensarem nas respostas. Daí, se tiver alguém que manifeste que queira responder perfeito, se não tiver, eu vou ter que selecionar 2 pessoas para compartilhar aí as suas respostas. Tiaraju, você agora me diga, você como gestor, qual pergunta que você acha que seria interessante você responder? Responda, por favor, para nós e compartilhe conosco suas experiências. Vocês estão me ouvindo?
Tá dando eco, Tia Araju. Desliguei o som do computador agora. Agora ok. Gente, eu vou, assim, eu vou falar da primeira questão, né? Eu acho fundamental, né, principalmente se tratando de violência ou situações nas escolas, que a gente tenha um caminho, né, regrado para você pensar a questão, não é isso? Acho que a pior coisa que pode ocorrer nas escolas é quando as pessoas tendem a agir, sabe, a partir do achômetro, a partir da mera. Então, assim, eu conheço o guia, eu acho que ele é fundamental, porque ele traz todo um regramento de como agir em situações, e, assim, foi enviado para todas as escolas, e, assim, a maioria das pessoas que, aqui em Londrina, pelo menos, a maioria das pessoas conhece, e ele é fundamental para pensar essas questões de violência e ocorre na escola. Ou seja, ter um regramento, né, é ter um caminho que você pode se apoiar para não agir de forma descontrolada, desequilibrada e no achômetro. Basicamente isso, pá. Excelente contribuição, Thiago. Obrigado pela contribuição. Simone, você como pedagoga aí, fale para nós aí. Então, eu também pensei no primeiro item ali, né? É de muita importância ter esse guia, porque ele dá um norte para a gente, né? Às vezes a gente se encontra em uma situação que se pensa, e agora? Vou fazer o quê, né? Então a gente corre lá e dá uma olhada para ver qual é o primeiro passo, o que se precisa fazer primeiro, como que vai fazer para resolver aquele problema, né? E é bom porque em todas as escolas receberam, então todos vão ter a mesma posicionamento, né? O mesmo caminho a percorrer, né? Eu acho que foi muito importante ter sido feito esse guia. Às vezes até a gente não dava tanta importância para alguma coisa, e lá pelo guia, você, seguindo os passos, né, você sabe o que fazer. Interessante vocês falarem isso, né? Quem está na equipe gestora, né? Justamente para saber disso. E, além disso, é interessante o ponto que você trouxe ali, né? Que é bom para você ter uma normativa de todo o estado, né? Então, o que acontece num incidente que aconteça lá em Cascavel, que aconteça lá em Londrina, que aconteça em Curitiba, a normativa é a mesma, então deve ser tratado da mesma forma. Então, é interessante ter essa normativa, visto que a mantenedora é a mesma, né? Então, é interessante. Ana Cristina, pode falar, pode contribuir conosco. Aqui, desculpa, estava fechado o microfone. Esse documento veio quando para as escolas? Ele é de quando essa produção? Porque, olha, eu confesso que eu desconheço esse documento, e eu estava lendo, eu abri ele aqui no link que você mandou. Eu sempre tento manter as leituras. Hoje, quando eu dei uma olhada nos slides, assim, até me chamou bastante atenção o que estava falando ali das questões, mas em momento algum a escola discutiu isso, e as escolas, assim, a escola que eu trabalho tem colegas de várias, e ali tem várias situações que acontecem, assim, e que poderiam já estar usando esse protocolo todo. Então, a minha dúvida é, esse documento é de quando? Foi enviado quando para as escolas? Quanto você receberam, Tia Araju e Simone? Eu sei que tem do início do ano, acho que ano passado, né? Eu fiquei sabendo da existência dele. Não, faz mais de 2 anos. Eles colocaram uma versão primeira, daí depois eles o atualizaram. Essa última que eles mandaram impressa para a escola já tinha passado por 2 revisões. Mas essa versão impressa veio quando, Franco? É bem isso, gente. Faz Isso uns já faz 3 tempo anos já, já. no mínimo 2, 3 anos já, eu acho. Daí ela foi lançada só para os profissionais de referência quando foi criada a rede de proteção. Uhum.
Eu fiquei Teve sabendo uma dela só no formação também passado. no planejamento do ano passado. No começo do ano passado, eles queriam que eu já passasse essas informações também. Mas não foi, né? Porque eu me lembro que não foi discutido em nenhum momento Na os nossa escola, a encaminhamentos. gente foi trabalhado. Ah, então tá. Beleza, obrigada. Eu também fiquei sabendo no ano passado desse documento, agora através do clima escolar que tem sido discutido mais, mas se nós formos ver, né, as outras temáticas que não discutem isso, nem estão, né, antenados sobre o quão importante esse material, quanto é importante esse documento. A gente que está aí, por exemplo, eu tenho 40 horas em sala, né? Acho que aqui a maioria dos colegas todos têm. Tanto para os novos que estão ingressando na rede, eu vejo lá na minha escola, por exemplo, muito professor novo que está começando a carreira agora. Então, é um documento que dá um norte, uma referência boa, porque muita lei é nova. Eu estou aí com mais de 30 anos de carreira, nós tínhamos uma dinâmica de atendimento de ocorrências. Hoje a gente sabe que nós tem que ter todo um respaldo legal, desde uma ata, ali tem os modelos de atas. Eu percebo assim muito pedagógico que chega despreparado, as meninas assim, algumas não sabem nem como fazer, não registra. Então ali tem um documento assim, né, para você ter essa orientação. Isso é extremamente. Então quanto mais pessoas, mais professores ficarem sabendo, ter esse documento em mãos mesmo, conhecer o que é a lei, o que respalda o trabalho dele, o respaldo do aluno, o respaldo da família. Ali mesmo tem uma parte que eu passei o olho agora rapidamente, não fazer a cariação com os pais e os professores numa resolução. Bom, é a primeira coisa que a escola faz, gente. A maioria das escolas, a primeira coisa é chamar o professor, chama os pais, chama o aluno e deixa lá resolvendo. Então, são conflitos assim que eu já presenciei que, na prática, a gente sabe que é bem complicado, afeta muito o trabalho de todo mundo, né? Diretamente, quando se fala de clima escolar, eu acho que é uma questão bem séria, né? Porque aí fica o professor chateado com o outro professor, porque o aluno tem um problema com um, aí não tem um problema com o outro, aí teve um problema sério na aula de um, mas não teve. Então, ali não, ali tem todos os encaminhamentos. Então, é um documento de suma importância, assim, extremamente, hoje, fundamental, né? Para a gente ter e seguir e estar bem respaldado. Respaldado, quando eu falo respaldo, é professor, é equipe, é direção, é aluno, é tudo, né? Porque eu acho assim que quando você faz um documento, então você tem esse respaldo para todos, né, que estão envolvidos ali, toda a comunidade escolar de uma forma geral. Se não me falha a memória, foi feita uma reunião com o profissional de referência da escola, e daí esse profissional trouxe o material. Uhum. Beleza, Simone. Tá? Gente, então, vamos em frente. Discussões. Agora no slide próximo, diante de uma situação de violência envolvendo estudantes, como você tem atuado e que medida o uso de guia de orientações pode qualificar seus encaminhamentos e fortalecer a proteção dos envolvidos. Eu já discutimos sobre isso, né? Quanto ele tem de importância. E agora chegou a hora do RAF. Vamos lá. Hoje é nosso último RAF, tá, gente? Então vamos respondê-lo com cuidado. Logados no @escola. Se lembre sempre de estar logados no @escola. Prof, esse link é para colocar lá na atividade?
ser o link do RAF, para responder o RAF. Não precisa postar em nenhum lugar o link do RAF, tá? Só responder as perguntas. Ô, Pablo, tem algum lugar que a gente vê o percentual de acerto no RAF? Não, não. Só vai sair o resultado semana que vem mesmo. Tá bom, obrigada.
Professor, o Gente, link, 7 minutos aí, 8 minutos que se passaram. Conseguiram link tem que- terminar? Conseguiram professor, terminar? Conseguiram? Todo mundo? professor, Só um minutinho, Verônica. Todo mundo? Ninguém, todo mundo? Ninguém ficou para trás? Então posso dar prosseguimento. Diga, Verônica. o link tem que colar lá ou não precisa hoje? Não, não tem nenhum link. O link que era o link do relato, e o relato já foi entregue dia 24, né? Então não Tá. tem mais link, Ok, obrigada. tá? Agora, gente, então é o seguinte, vamos para o próximo slide. O próximo slide ele trata o seguinte. Então nós pegamos e nós concluímos o RAF, agora sexto RAF, sexto e último RAF. Então agora vocês devem ir lá na atividade 1, no Classroom, vai no Classroom, em atividades, atividade 1, e marca como concluída. Tá bom? Entrega a atividade. Ela vai estar em branco, vai estar sem nenhum anexo, não se preocupem, é isso mesmo. Não tem problema nenhum. Marquem como concluída. Vou dar aí alguns minutinhos para vocês fazerem. Qualquer dúvida, daí no grito. Professor, eu tinha ido. Pode falar, Maria Marta. Cortou teu microfone. Eu tinha ido pegar uma coisa, e o que você falou agora? Então, como terminou o RAF, agora você tem que ir lá na atividade avaliativa 1 do Classroom e marcar como concluída. Vocês entregam porque vocês terminaram os RAFs. Entenderam? Porque tá lá aberta a tarefa, mas a tarefa não era feita por lá, né? A tarefa era feita via link que eu sempre disponibilizava durante as aulas. Então, tá sem nenhum anexo mesmo, desse jeito mesmo, tá? As notas, eles falaram que vai estar acessível para nós semana que vem. Na semana que vem, daí vocês podem acessar qual a nota que vocês ficaram. Daí eu tenho que ver como é que eu vou disponibilizar ela para vocês, né? Mas eu tenho, semana que vem vai estar disponível para nós. Professor, eu não estou encontrando onde que é para marcar como concluída. Você vai lá você vai no Classroom da nossa turma. Sim, daí eu achei a tarefa 1. Atividade avaliativa 1. Sim, Daí daí vai eu lá abri. embaixo. Vai lá embaixo na atividade avaliativa 1, tá? Você vai ver Sim. instruções. Vai em ver instruções. Foi em ver instruções? Clique em ver instruções. Link das orientações tem aqui. Não, ver instruções, ele deve ter embaixo. Meu está escrito assim, ó. No final da reunião 9, acesse o Google Sala de Aula na aba Atividade, entre na atividade avaliativa, registro de acompanhamento formativo e clique no botão Marcar como concluída. Isso, você já clicou em ver instruções, então. Daí você sobe, então, um pouquinho, e deve estar no canto direito, lá, seus trabalhos. Direito superior. Marcar Tá. como entregue. Achei. Então, gente, mais uma etapa concluída pela reunião de hoje. Agora nós vamos para o compartilhamento. Olha, compartilhar. Professor, Oi. mas ele fala aqui que não tem nenhum link compartilhado. Não tem mesmo que ter. Daí, ó, vai colocar como atribuído, clica em cima dele, nenhum trabalho foi anexado. Isso mesmo. Tá, mas daí. Marca como entregue. Mas não tem como. Eu clico nele, ele não aparece, ele volta de novo para. Posso compartilhar contigo para te mostrar? Pode compartilhar a tela, compartilha a tela. Tá, só um pouquinho. Deixa eu lembrar aqui como que compartilha. Apresentar agora.
Não. Seus trabalhos. Olha aí, professor. Daí, se eu clicar aqui, ó. Calma Se lá, eu que tá clicar. abrindo ainda. Calma que eu tô abrindo. Ó, então, ele aparece atribuído. Daí, ele fala nenhum trabalho aqui. Tá em... Tá. Nenhum trabalho foi anexado. Ó. Você abriu a reunião 2, não é o fórum de dúvidas. Tem que abrir a atividade 1, lá para baixo. Sim. Ó. Não tá abrindo a atividade? Não, não está abrindo. O meu não está abrindo. Daí só vai para o fórum de dúvida. Vai em mais detalhes ali. Sobe um pouquinho. Ah, tá. Aqui. Isso. Aí marca assim como concluída, é isso? Isso. Ah, então beleza. Então vou parar de compartilhar. Obrigado, professor. De nada. Daí, gente, então, combinado do compartilhamento, então, para nós, tá? Então, ao compartilhar sua experiência, você valida sua experiência e inspira o grupo de estudos. Vamos trabalhar nossas vivências em um repertório coletivo. Então, a planilha compartilhada, vou compartilhar novamente com vocês. Tem poucas pessoas da turma que compartilharam seus nominhos ali, tá? Hoje tem marcado para apresentar 6 pessoas. Vamos ver se dá tempo das 6 pessoas apresentarem, tá bom? E daí, nós temos mais uma pessoa que colocou para apresentar na próxima reunião somente. Os outros têm que compartilhar ali, tá bom? Senão vai seguir a sequência ali. E segue a sequência. Então aí, de acordo com o tempo que nós temos, esses são nossos combinados. Então, respeite o tempo de 5 minutos para o seu compartilhamento. Siga a ordem da apresentação estabelecida na planilha compartilhada. Seja objetivo, foque na ação realizada e na reação dos participantes. Ao concluir, indique quem encerrou para que o próximo possa iniciar. Acompanhe atentamente a fala dos colegas, mantendo o microfone desligado. Realize o feed na planilha para o colega que foi indicado para você. Utilize o chat para reações rápidas e incentivos positivos. Valorize a diversidade de práticas e contextos compartilhados. Tá bom? Então a planilha tá lá, ó. O que indica na planilha? A primeira apresentação é da Fernanda e quem vai fazer o feed é a Heloísa. Daí a segunda apresentação da Roseli. Quem vai fazer o feed vai ser a Veralinda. Terceira apresentação da Franciele e o feed é da Fernanda. Daí a Maria Marta. Pablo, me perdoe, mas eu tinha colocado meu nome como para a primeira apresentação. No dia que você divulgou essa planilha lá na aula, eu fui a primeira que coloquei meu nome lá na primeira apresentação de hoje. Então, alguém tomou teu lugar lá. Coloque como quarto, ainda tem espaço no quarto. Porque eu estou com tudo pronto aqui, porque eu fui no dia que Professor. colocou, eu fui a primeira a colocar meu nome. Oi. Professor, eu também tinha colocado o meu nome. Eu não sei, porque a planilha não tem outra forma de fazer que não seja por planilha, porque tem que disponibilizar para vocês colocarem os nomes, né? O problema é que a planilha ela é editável, então uma pessoa pode editar a da outra, né? Então esse é o detalhe aí que acontece. A planilha pode ser falha também, às vezes a pessoa coloca o nome e some o nome. Não teve colegas que já relataram, mas o principal problema é os outros colegas, por engano, apagarem o nome ali. O senhor pode editar a planilha para ver a ordem? Colocar a planilha para nós ver? Só demora um pouquinho. Tá aberto, tá o chat ali, tá no chat ali a planilha. A outra vez o professor falou que tinha que colocar na turma certa, que lembro que tinha gente colocando na turma trocada, talvez foi isso também. Não, o meu caso não foi, porque na hora eu entrei na nossa turma. Eu conferi ainda, porque eu me lembro que ele falou isso.
Então, eu fui certinho no nosso link, entrei certinho lá. Então, não foi problema de dia. Aconteceu comigo também a mesma coisa. Daí eu coloquei lá no final, porque eu tinha colocado ali numa quarta ou quinta, alguém tirou meu nome e colocou daí da outra pessoa. A Ana já colocou o nome dela lá como quarta agora. Tá lá, Ana, perfeito. Foi, já Vou concluí, inverter só o feed agora. É verdade. Mas é chato isso, né? Porque a pessoa tem que se observar isso, né? Se tem outro nome lá, não apagar o nome de ninguém para colocar, né? Sim, falta em consideração. Eu coloquei meu nome e não está aí, professor, planilha. Bastante. Então coloca aí que tem uma vaga, se der tempo de apresentar hoje, à medida que for dando tempo, a gente vai apresentando. Então vamos começar já com as apresentações. Então, a primeira é a Fernanda, tá? Professor. Oi, diga. Professor, antes de começar a apresentação, eu coloquei as fotos lá no relato, tudo, só que eu não coloquei nos slides. E agora? E o meu nome também apagaram, professor. É um tal de eu apagar. Planilha compartilhada, não tem o que eu fazer. Como é que eu vou saber quem que tá pagando de quem? E eu não tenho como, na hora eu poderia colocar como bloqueada. Mas daí quem que ia apresentar, né? Você tem que colocar o nome de vocês, então tem que disponibilizar para edição. Meu Deus, e agora? É complicado. Tem que tomar cuidado para não apagar os colegas, é o que eu digo, cuidado para não apagar os colegas. O meu também não está aí, prof. E eu tinha registrado meu nome. Está colocado ali esses daí, tá? Então tem ali ainda uma vaga, talvez que dê tempo de apresentar, mas vamos começar logo, então, né? Para dar tempo de apresentar. Então a primeira a apresentar é a Fernanda. Fernanda, está pronta a compartilhar? Então, se ela não estiver pronta, eu estava pronta para ser a primeira. Eu já coloco tudo aqui na tela e vamos embora. A Fernanda, eu acho que a Fernanda nem é dessa turma, provavelmente ela apagou teu nome e colocou dela da... Isso, eu tô achando que não é, porque eu nunca vi esse nome na nossa turma. Eu nem lembro da turma de amanhã, da turma de terça-feira, preencheu em cima do teu nome, provavelmente. Né? Pode apresentar você então, Ana. Posso? Então tá, prof, já vou colocar aqui. Eu vou derrubar a tua aí, tá? Bom, eu estou usando lá a síntese de apresentação, que é essa, né? O modelo novo agora, né, Pablo, que a gente tem que utilizar, né? Não estou errada, não, né? Beleza. Então, o meu projeto aqui, a minha implementação, né, que eu fiz, foi sobre o bullying. Eu utilizei o dia lá do combate à violência no ambiente escolar, que foi o dia 7 de abril, para elaborar, para planejar. Eu fiz um debate em sala, como eu tenho 3 oitavos anos e eu tenho 2 aulas com cada um nesse dia, eu fiz um debate em sala com eles, depois eu consegui o horário no laboratório de informática, aí eu desci para eles com o laboratório. No laboratório, eu postei no meu Class 3 vídeos do YouTube sobre bullying. Tá? Um que foi orientado pela CIED, que era um áudio só de uma adolescente, e mais 2 que eu também havia pesquisado, que eu achei bem interessante para a idade deles, até para eles entenderem. Como tem os fones de ouvido, já que são usados no laboratório, né? Eu achei que ia ser mais proveitoso cada um assistir no seu tempo, escutar mais de uma vez para eles entenderem. Aí, depois desse vídeo, eu elaborei um quiz sobre bullying, até para eles terem o debate e entender o assunto, sabe? Deixa eu só mostrar aqui essa outra guia aqui, só para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, tinham perguntas como quais problemas de saúde mental podem ser causados pelo bullying a longo prazo, como eles afetam o desempenho escolar, e as respostas, elas eram meio óbvias, digamos assim,
mas a intenção mesmo era discutir, fazer com que eles entendessem, observassem, entendessem o assunto, para chegar no que eu queria, que era o quê? Eles usaram o Canva e cada aluno produziu um cartaz do combate ao bullying e ao cyberbullying. Eles podiam escolher. Então, dentro do Canva, eles conseguiram fazer a pesquisa do assunto, produzir o material, usando o @escola, e esse cartaz, depois de pronto, eles postaram no mural do Class, tá? De cada turma tua. Eu liberei o mural para eles, e eles postaram dentro do mural, que aí eles conseguiram visualizar o deles e dos colegas. E esses cartazes, depois eu mandei para o pedagógico colocar no grupo de pais, né? Que tem os grupos de WhatsApp dos pais, eu coloquei lá para que os pais visualizassem também, porque é uma questão que o bullying é algo muito cultural, né? Então, eu achei interessante fazer esse trabalho também, fazer com que as famílias também discutissem isso. Então, aqui eu coloquei, aqui eu estou mostrando alguns cartazes que as crianças fizeram lá no Canva, alguns escreveram, achei interessante que eles não usaram só imagem, eles usaram bastante texto. Se vocês observarem, eles usaram, até eu confesso que fiquei, assim, bastante feliz e muito, assim, satisfeita com o resultado, porque eles produziram sozinhos, eles foram lá, eles faziam, algo que eu achei bem gostoso, sempre tem 2, 3 alunos que são muito rápidos, né? Então, esses eles conseguiram me ajudar a ir lá, porque eles tinham que fazer o download do cartaz e para postar dentro do Canva. Então, já entrou nas redes, num recurso também para usar outras metodologias, atividade em pares, então você consegue fazer uma série de situações. E eles enxergaram, né, a questão voltada para o clima escolar, que acho que a pergunta-chave ali é o que isso contribui. Que quanto mais brincadeira, que digamos que não é brincadeira, que eles entenderam que o bullying não é uma brincadeira de mau gosto, é algo muito sério, pior fica o clima na sala. Então, em algumas turmas, eles mencionaram de alunos que vivem trocando de turnos, por causa desse problema, que é o coleguinha que persegue, é o outro que tira sarro, é o outro que ri do cabelo, é o outro que ri da voz. Então, assim, é algo que acontece em todas as turmas. Então, eles conseguiram enxergar isso, e o quão isso atrapalha o ambiente deles. Então, o resultado, assim, eu fiquei bem, bem satisfeita. Tá? Aqui eu tentei colocar algumas imagens deles trabalhando lá, vendo o vídeo, sem usar o rostinho deles, né? Em função aí das normas. Então, eu coloquei algumas fotos, mas só deles trabalhando para notificar. E lá dentro, no relatório completo, eu coloquei mais imagens. E aqui eu deixo os vídeos, os quiz que foram propostos, todos que foi que eles trabalharam. Beleza, pessoal? Esse foi minha implementação. Parabéns, Ana, que legal, né? Agregou muito no estudo desses estudantes, né? Uma atividade que está relacionada ao clima escolar, está relacionada à tua vivência em sala de aula, então tudo conectou perfeito, bem que estava de acordo com a proposta do GE. Parabéns, como sempre, bons trabalhos que você faz aí, parabéns, excelente trabalho. Gente, então vamos seguindo aqui, então. Próximo, daí, então... Roseli. Tá bem. Já vamos lá, compartilhar. Acho que eu coloquei o link lá, né, professor? Mas depois eu coloco o link. Então, no trabalho, né, na equipe pedagógica aqui no núcleo, né, então, eu, diante, né, dos nossos encontros que nós tivemos aqui, aí me chamou muita atenção, né, a reunião 5, né, professor Pablo, na 5, que a gente trouxe a questão do bullying, cyberbullying e a UECA digital, né, então, ali me chamou muita atenção, porque é algo novo, né, a UECA digital, então, a partir disso, eu fui pensando, né, como que a gente poderia fazer a implementação. Eu sou tutora, né, então eu busquei, então, conhecer um pouquinho mais da lei, né, da lei que veio lá do FELCA, né, que veio toda essa discussão da 15.211,
então tentando compreender um pouquinho como que eu poderia levar isso para o meu grupo, né, para a minha equipe junto, né, os colegas de trabalho. Então a gente fez primeiro essa busca, retomei o roteiro 5 para entender um pouquinho, e fui buscando a compreensão da lei, e logo na sequência, quando eu já estava organizando, né, pensando, chegou então a orientação, né, a orientação 10, né, de 2026, da Secretaria, alinhando então com a Lei 15.211, né? Então, a gente, aí, pensamos, elaboramos, então, os slides, aí, aqui nesse momento, até pedi uma ajuda para uma colega que é mais esperta na IA, né, do que eu, para tentar organizar os slides, buscando ali as orientações, né, então, a gente pensou aqui no diálogo formativo com os técnicos, que toda sexta-feira a gente tem, na sexta-feira de manhã, uma web, né, que começa às 9 horas, vai até umas 10, de todo encaminhamento da tutoria. Então, das 8 às 9, a gente fez esse trabalho, né, do diálogo formativo com todos os técnicos que estavam, os tutores, os embaixadores, e aí a gente apresentou, né, aqui até esse slide aqui, que daí, né, foi lá no notebook LM, a gente buscou ali, né, para deixar ele um pouquinho mais, né, pensando, então, a ECA Digital e a escola, e a gente foi levando aí as reflexões, né, as reflexões do trabalho, né, falando da internet, do ambiente, o que seria, então, esse, agora, o crime digital, a evolução, então, para chegar aqui na Lei 15.211, pensando na lei, né, a escola, como que a escola agora, e aí eu trouxe o slide, né, justamente do roteiro 5, que trazia, então, agora o que muda, né, o que se interfere lá na escola, o que não só na escola, né, pensando na família também, né, então a gente trouxe, foi pensando aí as possibilidades, né, quais são, então, essa atuação da escola, nós, enquanto professores, enquanto pais, enquanto mães, vós, tios, né, enquanto técnicos também do núcleo, que a gente também tem esse trabalho, né, na escola, então a gente foi buscando, e a partir disso, da orientação 10, aí a gente pensou aqui um guia, né, pensando um guia seguro para esse uso de imagem dos estudantes. A gente compartilhou lá no dia, né, no nosso momento aqui, a gente entregou para cada um dos colegas, então foi um momento, assim, de participação, né, primeiro de trazer a discussão com todo mundo, para a gente conhecer, para a gente debater sobre isso, né, sobre o trabalho, de como que isso vai sendo desencadeado em todo o trabalho agora, enquanto professor, né, a professora Ana já colocou ali, agora já organizei as fotos, não aparece estudante, né, então, a gente pensar em material, a escola tem sites, né, a núcleo tem site para compartilhar, então como é que a gente vai pensar isso, né, então é algo que foi discutido, que foi bom, né, foi um momento, assim, de participação de todos os técnicos ali, embaixadores junto, né, e foi importante, né, e aí alguns se colocavam na posição de pais, né, de mães, e como a gente fazia todo esse trabalho. Tá? Então, foi nessa perspectiva, né, que a gente fez a condução. A gente trouxe os slides, a gente montou lá o guia, que era como um folder que nós entregamos, né, para cada um dos colegas ali, para a gente. E foi um momento que aí desencadeia, assim, querer aprender mais, né, sobre a temática e estudar mais, porque a gente não vai orientar o outro sem a gente também ter um embasamento legal, né, então foi nesse sentido, tá bem? Ok, riquíssimo trabalho, parabéns, quantos detalhes, né, o quanto que agregou para entender melhor a lei. Nós mesmos estamos com muitas dúvidas sobre a lei, a última instrução que eu recebi do colégio é que teve uma reunião aqui no núcleo de Guarapuava falando sobre a lei, justamente. O que foi passado é que aquele documento que os pais, os estudantes assinam,
Ele é balizador para as ações relacionadas à CED. As ações relacionadas à CED, você pode ainda mostrar aos estudantes, tá? Daí já para as ações relacionadas a núcleo, relacionadas a colégio, não pode. Então, como aqui é o grupo de estudos, as ações são relacionadas à CED, nós podemos divulgar as fotos dos jovens fazendo as atividades pedagógicas, como é da CED. Quando for alguma ação, por um exemplo, Instagram da escola, não pode mais. Então tem todo um cuidado que tem que ter agora com relação às ações. Mas a gente vai saber melhor na prática durante o segundo trimestre aí que vem por aí já. E a gente vai colocar mais em prática isso daí, mas tem que tomar muito cuidado, né, para não ferir a lei. Parabéns. E algo novo, né, Pablo? Está chegando, né, quando você colocou, então cada departamento é jurídico, né, então está fazendo análise, né, saiu orientação, agora cada departamento vai orientando, né, realmente vai ser um caminho para a gente. Perfeito, legal. Excelente trabalho, muito bom. Quando é algo novo, a gente tem que conhecer mesmo. Legal que você deu muitas formas de conhecer melhor essa lei. Muito bom. E focando no que é importante. Para que ela serve, né? Então, ficou muito bom o seu trabalho, parabéns. Agora é vez da Franciele. Tá, vou começar a compartilhar, então. Então, meu trabalho... Deixa eu colocar o comecinho aqui. Então, no meu trabalho foi igual ao da primeira colega, que a gente começou com aquela semana do bullying, né? Então, a gente estava trabalhando bastante o tema. Aí, dentro de uma roda de conversa que estávamos fazendo sobre o bullying, aí veio um comentário que usavam como xingamento chamar o outro de autista. Aí eu achei aquilo cúmulo. Daí eu pensei que para a implementação eu podia aproveitar esse gancho, né? E trabalhar em relação a isso. Então, aí eu conversei com a professora de PAE, né, que acompanha alguns alunos autistas. Então, a gente conversou com as crianças, tentamos, daí eu pensei na sensibilização em relação ao autismo. Então, como que funcionou? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, eu coloquei aqui como objetivo, né, promover a conscientização sobre a neurodiversidade, daí a gente usou o foco do autismo justamente por esse xingamento, que eu fiquei muito desconfortável quando eu ouvi que falavam isso, e a partir daí, para as crianças vivenciar o que o autista, ou o que a criança atípica às vezes sente, né? Então, foi criado um circuito, antigamente chamado de circuito, agora a rotação por estações, né? Então, aí a gente fez 4 estações. Então, teve a primeira estação, que primeiro era um vídeo. Então, esse era um vídeo curto, né, falando sobre o autismo, explicando como é que funcionava, como que o cérebro do autismo funciona. Aí foi feita uma estação auditiva. Então, nessa estação auditiva, foi colocado no tablet um som, né, um ruído ali que ficou constante, e um estudante lendo um texto, para a gente tentar escrever tudo que a gente estava absorvendo do texto que o menino estava lendo. E nesse texto, pelo barulho que era distrativo, a gente não conseguia ouvir, então pouca coisa. Então era mais para eles terem essa sensibilidade de ver como é difícil o autista ficar no meio do barulho. É difícil, né? Incomoda, então eles ficaram, para eles terem essa sensibilização mesmo. Aí teve a estação motora, então eles tinham que escrever uma frase complexa, né? Então a gente lia uma frase, amarrava, passava fita crepe nos dedinhos, né, em 2 dedinhos dos alunos, e eles tinham que escrever com dificuldade ali com escrita. Então, para eles verem que também a habilidade motora, em alguns casos, também tem essa dificuldade, né? Então, para eles terem um pouquinho mais de paciência, que às vezes eles ficam, terminei, não terminou. Então, as pessoas não se sentem bem. Aí teve outra estação também, que era a visual.
Então, foi colocado luzes, assim, rodando ali o tempo todo, coloridas, né, com alguns símbolos, tipo de flor, coração, estrela, ficava rodando ali, e a partir dali era dada alguma orientação. Então, ache a letra H numa folha que a gente estabeleceu lá, que tinha desenho, tinha letra, tinha número, então, daí tinha que colocar o dedinho nos lugares. Aí tinha que montar também um quebra-cabeça, para chegar ao caminho até a escola, por exemplo. Então, foi bem interessante, porque eles passaram pelas situações, sabe? Então, teve engajamento de 100% dos alunos participando, aí a direção gostou da ideia, daí pediu para que os professores passassem também pelo circuito, né? Para ter essa empatia também. Deixa eu colocar aqui. Aí, então, o maior desafio foi equilibrar o tempo das estações, porque daí não tinha gente que não conseguia fazer, não conseguia se concentrar por causa de todas essas distrações. Então, foi uma atividade, assim, que eu gostei bastante. Aí tem uma outra escola que eu trabalho, que eu até sugeri que a gente poderia fazer lá também. Então, aqui eu coloquei algumas imagens também, por causa da lei lá do ECA, eu dei uma desfocada, né, deixei um pouquinho mais longe para conseguir visualizar. Então, aqui nessa segunda imagem, foi os tablets que a gente colocou, aí a gente tinha que colocar fone de ouvido, e esse menino que está em pé, ele ia lendo o que a gente precisava anotar. Então, com essa interferência auditiva, a gente não conseguia. Então, aqui no vídeo, eles assistindo, aqui com as luzes, também a professora me auxiliou na hora para fazer para atrapalhar, né, no visual, e aqui a nossa roda de conversa. Mas foi uma atividade, assim, que eu gostei também muito e serviu para eu entender algumas coisas que às vezes a gente entende na teoria, mas na prática não é tão fácil assim. Então, essa foi minha implementação. Parabéns, ficou muito rico o trabalho também, parabéns, ficou bem legal. Articulando situações pedagógicas com rotação de estações, com roda de conversa, relacionada à temática do clima escolar, ficou muito pertinente a forma como você conduziu o assunto de forma natural. Parabéns, ficou bem legal. Próxima apresentação. João Carlos. Aqui, professor, se consigo colocar aqui. Não, assim. Cadê? Se dá certo aí, professor. Deu certo aí, professor? Quero ver. Tá aparecendo, prof? Ela está abrindo ainda para mim. Tá abrindo? Mas vai aparecer, tá aparecendo que vai aparecer. Veja aí. Deu certo, professor? Deu certo. Então, meu trabalho, professor, foi sobre a diferença entre bullying e o cyberbullying, né? Incentivar os estudantes a refletir sobre essa temática, vivenciar uma atividade que eu fiz com os post-its na sala de aula, que eu vou explicar mais para frente, aprender a acolher o próximo, né? Porque hoje a gente vive numa discussão desse momento que as crianças estão vivendo hoje. Então, foi essa temática minha. O que eu fiz no primeiro momento? Então, foi aquela aula do RCO, que a minha foi a mão na massa mesmo, né? Eu estou em sala de aula, peguei a aula número 2001 do RSO, que fala sobre o bullying e o cyberbullying, e foi uma discussão ali na sala. Eles foram vendo aqueles vídeos, né? Assistindo aquele momento.
O segundo momento foi uma atividade coletiva individual, que essa atividade foi com que eu coloquei uns post-its, né, onde eles iam escrever coisa de respeito, de como acolher o próximo, né? Foi uma atividade assim. Realizamos uma roda de conversa, né, falando sobre o bullying, o cyberbullying, que muita gente desconhece, o cyberbullying, né? O bullying até eles têm uma vivência, mas o cyberbullying, onde eles usam celular, usam muito meios, né, virtuais, e eles fazem essa diferenciação, ainda eles não tinham esse conhecimento. Então, a aula principal foi do RSO, aquela de 2001, que tem no RSO nosso desse bimestre. A metodologia que nós usei também foi os círculos, né? Uma atividade ao final da aula, a outra aula que não deu numa aula só, a gente fez um círculo de conversa, onde ali foi proposta essa atividade, né? Qual era o sentido dessa atividade, do respeito, de tudo que envolve essas diferenças em alunos, que tem alunos autistas lá na escola, né? Nessas salas. Então, a gente fez tudo essa metodologia. O terceiro momento foi um feedback, resgatando tudo que foi trabalhado. Então, na segunda aula, que não foi... até hoje eu estou realizando esse trabalho, assim, porque eles gostaram muito. Através dessa atividade, eles foram vendo que o tratamento mudou, o clima escolar mudou, né? Então, a gente vai fazendo ainda. Até hoje estou fazendo. Então, aqui a atividade na sequência foi realizado, né, que ele escrevesse nessa palavra, no post-it, né, as palavras de gentileza, alguém que eles tinham falado alguma coisa errada, né? Então, eles vão escrevendo, num certo momento até eles deram para algumas pessoas, outros certos momentos eles ainda não deram, né? Mas foi acontecendo a atividade. Hoje tem até eles ficam esperando, né, que eu tratei esses post-its como um presente. Então, aí eu ponho tudo numa caixa, tem alunos que... quando que eu vou ganhar meu presente? Né? Que tem alunos que não ganharam, e teve outros que ganharam. Então, aí eu vejo aquele aluno que tem alguma dificuldade, né? Tem até um autista na sala, aí ele tem aquela dificuldade. Um dia eu peguei e dei tudo a caixa. Isso aqui é teu presente hoje. Então, ali tinha várias mensagens naquelas post-its que as crianças escreveram. Então, o resultado alcançado dessa atividade, professor. No primeiro momento, percebemos que havia uma falta de conhecimento sobre o cyberbullying. O bullying eles até dominam, né, que é o dia a dia deles. O cyberbullying ainda, eles não sabiam o que acontecia através do que eles escreviam, e assim por diante. No segundo momento de conversa realizada, na escuta ativa, os estudantes relataram situações de bullying e cyberbullying que eles estavam vivenciando dentro e fora da escola. Então, conseguimos diferenciar essas duas situações, né, do bullying e do cyberbullying. Ao final desse momento, realizamos uma ação de gentileza, alguém da turma, até o final do período da tarde. Então, foi um período que eu tenho aula à tarde, aí eles foram fazendo a entrega desses post-its. Terceiro momento, realizamos um feedback sobre a ação, da gentileza entre outros colegas. No momento da gentileza, nesse momento, os estudantes realizaram uma atitude de gentileza, que eles não têm, né? Eles vivem mais se agredindo, mais se degladiando, xingando e assim por diante. Dentro da sala de aula, a gente foi vivenciando esse clima escolar e hoje eles ficam esperando, né? Professor, quando que nós vamos ganhar, né? Fazer essa atividade de receber alguma coisa que eles querem receber. A intenção deles é receber essas mensagens, né? De afeto, de carinho e assim por diante. Coisas que, às vezes, eles não têm em casa, né, e ficam esperando ali na escola. Então, a reflexão final foi, durante essa proposta, ficou evidenciada a evolução individual que mostrou significativa pelas atitudes individuais de cada pessoa ali. Então, através desse tratamento de gentileza, de respeito, eles foram melhorando suas atitudes, né, durante esse período onde que eles estão dentro da sala de aula ou até mesmo fora da sala de aula. Teve o feedback das professoras, que eles observaram, né? Ali a professora Paula, de Educação Física, pedagoga também, ela comentou.
Então, como eu comentei para o senhor ali, professor, até hoje eles estão esperando, eles gostaram tanto desse tratamento, né, que é um tratamento diferente, que eles não têm no dia a dia deles. Então, foi isso o meu trabalho, professor. Parabéns, João Carlos. Ficou muito bom o teu trabalho também, bem rico, cheio de detalhes, né, pedagógicos, muita mão de um bom profissional da educação, mexendo com a questão pedagógica, intervindo com ações relacionadas ao clima escolar, a roda de conversa ali, né, um bate-papo sobre o assunto, dando voz aos estudantes, empoderamento. Nossa, ficou bem rico, bem bom o teu trabalho também. Parabéns. Obrigado, professor. Agora é vez da Maria Marta. Espera lá. Tá apresentando, professor? Professor? Ainda Está apresentando. já vai sim. apresentar. Apareceu, Já vai. Maria Marta. Agora, Tá, Apareceu. agora Então, eu fiz um trabalho com o terceiro ano do ensino médio a respeito de empatia. Por quê? Porque durante as aulas eu percebia muita necessidade de um trabalho a respeito desse tema com eles, né? E chamei a pedagoga para assistir também, para ela sentir, né, a reação da turma diante do trabalho. E no início eu fiz uma acolhida, né, dos estudantes, conforme está ali, investigando o que eles sabiam sobre empatia, né, qual que era o conhecimento prévio deles a respeito de tudo isso. E depois eu passei um vídeo dos 3 hábitos para aumentar a empatia. Pessoalmente, eu gostei bastante desse vídeo. Ele é bem claro e bem objetivo. E percebi, assim, nos alunos que, enquanto eles assistiam, você consegue perceber no olhar, na maneira deles, né, que eles estavam gostando do vídeo. Aí, depois do vídeo, eu fiz uma reflexão a respeito do tema abordado, né, falando que tinha que pensar na importância dos outros, né, falando também que suspender o julgamento, abrindo espaço para entender o outro, reconhecer a emoção do colega, né, conseguir perceber se aquele dia ele está triste, se ele está feliz, se ele está com um problema, se ele quer ficar sozinho, se ele está precisando ser acolhido. Comunicar também as emoções, saber expressar, entender o outro, né? Então, não é assim que você vai chegando e falando, você tem que ir devagar, e entendendo, e acolhendo, e deixar a pessoa sentir a necessidade de comentar sobre o assunto, né? Não forçar. Eles tiveram uma participação bem ativa, certo? E eu fiz, assim, uma dinâmica na sequência, vou até mostrar aqui embaixo. Eu tirei poucas fotos, Pablo, porque por conta dos problemas lá com as fotos, eu acabei não tirando muitas fotos. Então, aqui, ó, como vocês estão vendo, eu pus um pacote, aí eles vinham, pegavam uma frase, uma dessas daqui. Essas frases eram: abrace alguém que faz o dia parecer mais leve. Abrace alguém que te apoiou sem pedir nada em troca. Abrace alguém que é louco, mas que tem um coração bom. Abrace alguém que anima o ambiente. E outras mais, né? Então, eles retiravam e aí eles pegavam um bombom e ele ia ler a frase em voz alta e, na sequência, ele ia dar um abraço na pessoa que tocou o coração dele diante da frase. Aí falei também, porque eu percebi muita dificuldade neles de se abraçarem. Então, eu falei assim, quem não se sentir à vontade para abraçar, pode fazer um aperto de mão, né?
eu tive um aperto de mão, os outros todos se abraçaram. Aí comentei com eles que o verdadeiro abraço, né, ele libera a oxitocina, né, que dá o bom humor, que dá, né, tudo de bom na vida da gente, né? Um verdadeiro abraço, assim, te fortalece, né, te dá energia. No final, nós socializamos os sentimentos e a pedagoga interferiu, dizendo que gostou bastante da dinâmica e que percebeu, assim, que eles entenderam o recado, certo? Aí ela até comentou que eu não tenho, né, o terceiro B, ela comentou que ela mesma ia fazer o mesmo trabalho no terceiro B, porque ela tinha gostado bastante do resultado que ela tinha observado. E era isso, era isso. Parabéns, Maria Marta, totalmente de acordo com a proposta também do grupo de estudos, discutir sobre empatia, quão é importante a temática, né? Como que é importante discutir sobre ela, como que você conduziu, foi muito interessante a forma como você conduziu com leveza a atividade. Que bom o resultado, né? Que todos eles, quase todos eles, conseguiram dar um abraço no colega, né? Da sua forma ali, fazendo, resultando num bom resultado ali, o que tinha das ações desenvolvidas ali que você tinha proposto. Nossa, ficou bem legal, bem bom, parabéns. Próxima, Heloíse. Vou compartilhar aqui, professor. Só um minuto. Compartilhou, professor? Tá aparecendo? Está aparecendo, sim. Tá. Então, beleza. Assim como vários colegas utilizaram o dia D proposto pela mantenedora, eu também aproveitei a ocasião e o momento para atrelar, para unir, para articular, né, a proposta da CED com a do grupo de estudos. Então, meu tema foi bullying, e eu escolhi o 6º ano, uma turminha minha de 6º ano, para minha implementação. Por que eu escolhi o 6º ano? Porque, teoricamente, eles são os mais novos no colégio, e, às vezes, eles podem passar por situações, talvez não saber o que é, ou também mesmo ali, né, como agir. Então, primeiramente, trabalhei todo o material que a CED, né, disponibilizou no nosso RCO, mas eu foquei mais ali nos tipos de bullying. Bullying físico, verbal, psicológico, cyberbullying. Então, fizemos uma roda de conversa. Inclusive, eles se sentem abertos, né, para relatar para nós situações ou já passadas ou que estão passando. E aí eu aproveitei e levei também para a equipe pedagógica todas as situações que eles me relataram ali, que acontece em horário de intervalo e muitas vezes não está no nosso campo de visão. Acontece muito subentendido, é muito fechado entre eles, eu percebi isso. Então, as situações, elas ocorrem e é como se houvesse, sei lá, uma coberta, eles se acobertam, né, por medo ou por receio que possa acontecer alguma coisa. Então, e aí, como atividade, eu fiz com eles um lapbook. Então, vou mostrar aqui para vocês em outra aba. Deixa eu apresentar aqui. Então, esse lapbook que eu pedi para imprimir, tem aqui, né, os dizeres do não ao bullying, ser gentil. Aqui nesse bolso, eles poderiam deixar mensagens otimistas para todos que fossem ali ver o nosso mural. E aqui os tipos de bullying. Esse mural, deixa eu achar aqui a foto que eu quero. Aqui. Esse mural aqui, inclusive, ele foi mantido até o dia da família na escola. Então, os pais foram visitar o colégio, puderam ver, né, os trabalhos são desenvolvidos no colégio, inclusive este aqui, que eu desenvolvi com a minha turminha de 6º ano. Foi algo, assim,
eu pude perceber também que o que é bullying, teoricamente, eles sabiam. Agora, os tipos, né, as diferenças que existe ali entre os tipos de bullying, o meu sexto ano, os alunos do meu sexto ano, eles desconheciam. Então, para eles, era tudo a mesma coisa, né? Então, eu sabia que existia o bullying físico, bullying verbal, bullying psicológico. Para eles, tudo isso era uma mesma categoria. Então, é isso, professor, meu trabalho. Parabéns pela atividade também. Aproveitou bem a data, né, do dia D lá. Aproveitou bem, ficou bem bonito o cartaz. É legal que o pessoal aproveitou até pro Dia da Família na escola. Olha só que legal, ajustou, né, tudo bem certinho. Aproveitou seu trabalho riquíssimo para também fazer uma média ali pro colégio também. Que legal, ficou bem legal, parabéns. Com certeza os estudantes compreenderam o conceito e vão pensar a próxima vez que for atuar dessa forma. Agora a última apresentação do dia. Erolinda. Sim. Você consegue compartilhar para mim, professor? Eu acho que eu não consigo por aqui. Pode ser? Eu demoro a compartilhar um pouco. Pode ser. Falou que eles andaram mudando. Tô sem acesso, viu? Você não me disponibilizou acesso. Tô com acesso negado. Você que vai ter que compartilhar mesmo. Não, para criança tem. Para criança tem. Antigamente, não, esse tempo atrás, tipo assim, o velho separava da velha, catava a menininha nova. Aí o velho morria, a menininha nova ficava com... se fosse casado e não tivesse filho, também ela ficava. Não consigo. Aí, hoje em dia, a prioridade é as crianças. Deixa eu ver se minha filha me ajuda aqui. Prioridade. Até os 20, alguma bolinha. É aquele lá, mas acho que não é esse. Esse é feedback. Mas hoje vai longe. Não é esse aqui? Qual é o tema? Não, esse é feedback que eu dei para o menino. Cancela. Não é. Acho que é esse aqui. Tá pegando fogo. Não? Vê se tem as fotos lá embaixo. Pergunta se está compartilhando. Compartilhou? Está aparecendo, professor? Pode apresentar. Tá. Então, o trabalho, começamos a desenvolver esse trabalho ali, primeiramente com os professores. Nós fizemos uma reunião com todos eles, e foi a partir do clima escolar, mas com foco no Círculo da Paz e na Justiça Restaurativa. Nós fizemos um trabalho ali do Círculo com professores, o que mais incomodava, os professores expuseram seus sentimentos, né? Foi um momento assim que eles partilharam sentimentos e foi o que deu subsídio para poder trabalhar na prática com os estudantes. A partir desse ciclo, nós trabalhamos uma manhã e uma tarde com os professores. Chamamos uma pessoa que é uma colega minha, a Jane, e ela já trabalha com o Círculo Restaurativo da Paz. Trabalha lá no sistema penitenciário, então trabalhamos juntas pela manhã. E esse dia ela veio na escola e ela trabalhou esse círculo com os professores o dia todo. Então foi uma dinâmica muito legal, os professores expuseram sentimento, teve algum que colocou a situação de bullying que ele já sofreu quando era adolescente, alguns quando era adulto, e a partir daí foi decidido que seria trabalhado as disciplinas de português, história e ciências. E daí o que foi feito? Os professores dessas disciplinas, eles trabalharam no turno da manhã, onde tem o 9º ano e o ensino médio. Então, todas as 8 turmas do 9º ano, o professor trabalhou
o tema do bullying com essas turmas. Eles fizeram cartazes, eles prepararam material, eles prepararam atividades e eles foram apresentar para as turmas do 6º, 7º e 8º do turno da tarde. Então, ali embaixo, daí vou mostrar as fotos para vocês. Então, eles puderam desenvolver, e quem apresentou foram os alunos. E foi legal, porque é uma fala de aluno para aluno, e muitas vezes que o professor não consegue atingir, eles conseguiram, porque é a linguagem entre eles, de pouca idade, de diferença aí, e foi bem legal, porque elas fizeram ali a dinâmica de amassar o papel, e daí os alunos desdobrar, tentar desamassar, e que nunca vai ser a mesma coisa, que o mesmo acontece com quem sofre o bullying. Então, as crianças fizeram isso, e eles ficaram, assim, bem chocados com a fala dos colegas. E daí, no final, eles fizeram a vaquinha, e eles levaram bala, distribuíram para a turma, foi bem interessante. E a partir dali, eu percebi assim que deu uma acalmada no turno da tarde, que é onde a gente tem maior situação, que eles falam, e eles comentaram isso na sala, que é brincadeira. Eles não veem como uma ofensa que agride, que machuca e que o outro sofre. Então, os alunos da manhã levaram alguns videozinhos onde colocava situação de que pode até chegar ao suicídio. E isso impactou bastante no que eles achavam que era brincadeira e que, na verdade, não é. Se não é para o outro, não é brincadeira. E que isso pode ser... muitos dos casos que a gente tem, inclusive, de crise de ansiedade, é por causa do bullying. Que sofre, tem vergonha de falar, não comenta com os pais, não leva até a equipe pedagógica, e eles falaram isso em sala, e foi bem legal. E nós fizemos esse relato também. Essas alunas, elas foram à tarde, nessa semana, que foi a Semana da Família na escola, igual a colega comentou, essas alunas, elas foram e elas fizeram essa apresentação para os pais. E nós fechamos com isso, foi bem interessante. Então é isso. Aí tem as fotos ali, eu não sei como que puxa o professor para baixo ali, não sei. Tem as fotos ali, mas realmente eu não sei como que... Gostaria muito que vocês vissem as fotos. Na setinha, Verolinda, só aperta a setinha para baixo que ele vai subindo o texto. Deixa eu ver. Isso. Isso? Não está indo. Não subiu. Deixa eu ver. Não tem aqui para baixo. Se for descendo com o cursor, ele não vai subindo? Deixa eu ver. No teclado, No teclado do computador. A seta. Eu estou tentando pelo teclado, mas não vai. Nossa, gente, eu sou péssima nisso aqui. Você tem com o mouse? Tá com o mouse? Estou com o mouse. Mexe com o mouse. Em cima dele, vai mexendo para baixo, ele sobe. Não estou riscando. Não consigo. Acho que tem que voltar lá na aba do trabalho. Camila, me ajuda aqui. Pedir ajuda dos universitários. Tá. Eu não consigo. Quero mostrar fotos para eles. Acho que isso aqui. Ah, mas aparece lá ou não aparece? Tá aparecendo para mim as fotos. Tá aparecendo? Então, essa foto aqui, essas aqui são dos professores no momento que teve a reunião. Ali o círculo. A roda de conversa. Aqui o círculo, aí, quando foi feito, foi passando ali, fizemos a teia, foi passando por todos. Sim. Né? E daí teve um momento que, olha, ali o resultado. Essa é a Jane, que fez a apresentação para a gente da Justiça Restaurativa, fez esse trabalho, foi maravilhoso, né? Que foi sobre a cultura da paz e o respeito à diversidade. E daqui são as alunas apresentando ali o trabalho. O professor trabalhando com elas pela manhã.
aquelas entregando já no finalzinho, ali, entregando bala, que eles fizeram uma vaquinha e compraram. Está saindo água. E aqui, não sei se estão vendo, o trabalho que eles fizeram e expuseram no colégio inteiro. Copiei uma aqui. E aqui foi a apresentação que uma das pedagogas fez para os pais no dia da família na escola. Fechamos com isso daí. É isso, gente. Parabéns. E desculpa pela falha, porque eu sou péssima. Ficou muito legal, as imagens aí falam por si só, né? Muito legal ver os alunos motivados, trabalhando ali, né? Engajados. Se eu reuni várias ações, foram discutidas aqui durante as reuniões, né? O Círculo de Paz, por um exemplo, a roda de conversa, o empoderamento dos estudantes. Nossa, e o Círculo da Paz era uma coisa assim, que muitos professores não conheciam e eles gostaram muito. Sim, bem legal, ficou bem legal o teu trabalho, bem rico, totalmente de acordo com a proposta que era inicial do curso do Educar em Direitos Humanos, Clima Escolar. Bem legal. Eu consegui colocar as fotos, professor. Ah, não, tranquilo, mas não é o problema. Hoje eu aprendi um monte de coisa. Eu tinha acessado ela no material já, mas eu não estou compartilhando, né? Daí eu não conseguiria compartilhar, mas eu já tinha visto. Você colocou ali o link não compartilhável, mas a parte de entrega está compartilhável comigo. Então, eu consigo acessar pelo teu material. Então é isso aí. Parabéns. Gente, riquíssimos trabalhos, parabéns, ficaram bem legais os trabalhos, ficaram muito bons, show de bola. Que bom, agora esperar que teremos mais bons trabalhos na próxima semana. Eu vou dar continuidade aqui, tá? Então, assim, agora nós vamos continuar os slides ali. Tá? Então, agora a ideia é que vocês... próximo slide é o Fala que eu te escuto. Sua voz transforma. Então, eu vou colocar para vocês o link do Sua Voz Transforma. 3 minutinhos para vocês terminarem. Não está abrindo não, professor. Apareceu a mensagem. Não abrir o arquivo. Não abriu. Não abriu o arquivo. Para mim também não. Diz que a página não é encontrada, professor. Deixa eu tentar mandar de novo, então. Vou tentar mandar de novo. Daí vocês já tentam ver. Se não tiver, não tem. Já mando. Eu acho que ele estava programado só para as 21h40, professor. Já passaram 10 minutos, acho que não vai funcionar mais. Nada funciona mais depois das 22 horas. Acho que estamos liberados. Nada funciona. Veja agora. Agora abriu. Agora abriu, viu? Nada funciona. Viu? Então tá bom. Deu certo agora.
Quem respondeu pode sair, Pablo? Eu tenho que dar o print ainda. Ah, é mesmo. Responderam, gente? Então, daí calma. agora, vamos para a fase final, então. Depois a sua voz transforma acontece na escola. Temos a escuta nacional de formação continuada, professores e diretores participem. Aquele questionário anônimo de professores e diretores no prazo até 29 de maio. Saiba mais no site do MEC. E tem o Saiba Mais, que é o currículo escolar positivo para o processo de melhoria contínua das escolas, o guia de orientação às equipes diretivas e pedagógicas e o currículo para promoção da vivência ética e prevenção da violência. Terminamos isso. Agora vamos para o print. Vamos lá, então, print. Um, dois, três e... Foi! Gente, boa noite, bom descanso, tudo de bom, boa semana, bom feriadinho. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite e até a semana que vem. Semana que vem. Boa noite. Prof, já fez, já olhou alguns trabalhos ou não? Oi? Já fez alguma correção dos trabalhos? Já olhou ou não? Fiz. Não terminei todos, mas já dei uma boa corrigidinha ali neles. Agora falta a apresentação, né? Semana que vem para colocar nota daí. Os que não Mas você apresentaram não deu feedback de nenhum, né? Só dos que apresentaram hoje. Ah, tá. Então tá ok. Obrigada. Uma De boa nada. noite e bom feriado. Boa noite, bom descanso, bom feriado. Prof, Obrigada. prof, eu mandei uma mensagem para o professor lá, nos comentários lá do trabalho. Tá do bom. trabalho 2 lá. Aí, se o professor puder olhar lá, de favor. Obrigada. Tá perfeito, Maria. Obrigada. De Boa nada. noite. Boa noite.